Osias Moraes, 413-008 de 2023, requer moção de repúdio à resolução de número 2, de 19 de setembro de 2023, do Ministério dos Direitos Humanos. Vou discutir, senhor presidente. Em discussão, para discutir o autor, vereador Osias, com a palavra. Bom dia mais uma vez, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, quem nos acompanha aí pela internet. O que me traz à tribuna hoje e o que me fez protocolar esta moção de repúdio, nós que temos enfrentado esse assunto ao longo do tempo, vereador Rodrigo Reis, que é essa resolução, que é os banheiros, né, unissexes, os banheiros que essa ideologia, principalmente a ideologia de gênero, que tenta emplacar dentro das nossas escolas. Eu lembro aqui de uma fala do presidente Lula, antes da eleição, que o acusaram de querer colocar banheiros unissex nas escolas e tal, e ele foi e disse em um encontro na sua campanha que ele jamais faria isso. E que essa ideia só pode ter vindo do inferno ou do diabo, não me recordo bem o que ele disse. De uma mente de Satanás. Não é? Eu acho que foi isso que ele disse. Só pode ter saído essa ideia da mente de Satanás. Não é verdade? Pelo menos foi ele que disse. E é palavras dele. Isso antes da campanha. E aí, na semana retrasada, todos nós, perplexos, recebemos a notícia dessa resolução de número 2 do Ministério dos Direitos Humanos, no dia 19 de setembro, que permite, né, ou orienta, o ministro chegou a se explicar dizendo que não era obrigatório, que não tinha nenhuma obrigatoriedade, mas a gente, quando foi ler essa resolução do Ministério, acabamos encontrando algumas obrigatoriedades dentro dessa resolução. Então, no seu artigo 5º dessa resolução, diz o seguinte: deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade ou expressão de gênero de cada estudante. Então, a sociedade do inferno, de uma mente diabólica, que surgiu com essa ideia, aliás, essa ideia não é uma ideia brasileira, nós acompanhamos o desenrolar dessa discussão. Eu fico pensando, gente, na prática, como é que seria, vereadora Tânia Guerreiro, a senhora que luta contra a pedofilia, sabe o que nós encontramos todos os dias, e a senhora é testemunha da luta para defender crianças e adolescentes de estupros, de violência. Agora eu fico imaginando na prática, como é que seria um homem se identifica como mulher e vai entrar no banheiro feminino? Como é que seria isso? Causaria uma certa confusão, principalmente na escola, no colégio. Imagine aquela jovem se deparar com um homem que se declara do sexo feminino, ou a sua identidade feminina, dentro de um banheiro. E se houver um estupro dentro desse banheiro, por essa pessoa, o que vai ser feito? Como será feito? De que forma? Se houver um estupro num cenário como esse. Então, a minha preocupação é grande, e de muitos pais, e de jovens, e de muitas mães. Quando
o presidente Lula diz que jamais faria isso e permite que o Ministério dos Direitos Humanos solte uma resolução que ainda tentaram explicar que não é bem assim, não é bem assado, não é isso que nós queríamos dizer, não é dessa forma que nós estávamos pensando, não é? O que vai acontecer, então, quando de fato acontecerem as ocorrências dentro dos banheiros, tanto feminino como masculino? Eu fico pensando, gente, eu fico aqui me perguntando, e aonde fica, né, o direito da mulher, que eu vi muitas mulheres brigarem aqui pelo direito das mulheres, as feministas, que brigam pelo direito das mulheres, que lutam, que batem, né, e brigam, e tem que brigar mesmo pelo direito das mulheres, e agora? Vai entrar um homem biologicamente, porque ele se sente mulher, no banheiro das mulheres? Fica meio confuso. Então, eu quero chamar a atenção dos senhores e das senhoras, que a sociedade brasileira, em sua maioria, não aceita, não quer. Não adianta tentar impor de cima para baixo. Nós tivemos várias denúncias aqui no município de Curitiba, o qual eu, o vereador Ezequias Barros, que está aqui na minha frente sentado, tivemos que averiguar algumas escolas que os pais estavam reclamando por essa prática. E nas escolas que eu fui, eu entendi bem o que a professora, a líder do núcleo me explicou, de fato, como os CMEIs usavam os banheiros e de que forma. É inteligente aquela prática, porque dá para atender as crianças, são crianças. Agora, imagine isso numa escola de ensino médio. Imagine isso numa faculdade. Imagine dessa forma, como que vamos enfrentar isso? Nós iremos, por exemplo, se aquela mulher se sentir ofendida dentro do banheiro, ela vai ser processada por homofobia, transfobia. Se aquele rapaz se sentir assediado, ou aquela mulher, ela vai ser penalizada porque ela não quer usar aquele banheiro junto com aquela pessoa? Nós causamos, com essa resolução, um transtorno na nossa sociedade. Um problema de fato, real. E como que nós vamos resolver isso? E eu ouvi muito aí, acompanhei, pedi para a minha assessoria jurídica, pedi para a minha assessoria de comunicação, buscar tudo o que estava acontecendo, vereador Tito Zeglin, para que eu não viesse aqui falar e não trazer o que de fato está escrito. Né? No artigo 6 da resolução, diz o seguinte: devem ainda ser implantados as seguintes ações no sentido de minimizar os riscos de violências e discriminações. Tá bom, essas pessoas não serão discriminadas por nós, mas se nós falarmos alguma coisa, seremos processados. Mas se nós não quisermos que ela entre naquele banheiro, ou se eu não quiser, ou se aquela menina ou a mulher não quiser, ela será processada? Será intimada? Vamos, então, inverter os papéis? Aí diz aqui no primeiro, sempre que possível, ele diz aqui, instalação de banheiros do uso individual. Individualmente, de gênero, para além dos que já existem masculinos e femininos nos espaços públicos. Aqui, eu concordo. Vamos fazer um banheiro para que as pessoas que se declaram, para que elas possam ter segurança e usar, e não se sintam constrangidos, e nem o outro que não faz parte daquela ideologia, ou daquele gênero, ou talvez não aceite, também não se sinta constrangido. Aí eu concordo. Mas vamos ter que gastar o dinheiro público nisso aqui.
o dinheiro público vai para banheiros que a gente vai ter que adequar para essas pessoas. Tem 5 apartes. Que eu acho válido. Então, a minha moção de repúdio vem nesse sentido. Por quê? Porque, senhores, senhoras, nós sabemos que há, principalmente contra nós conservadores e de direita, há uma perseguição grande quando nós discordamos de algumas práticas que vêm no sentido contrário aos nossos valores. Eu já fui chamado de fundamentalista, já fui chamado de tanta coisa. E os nossos valores, vereador Rodrigo Reis, são inegociáveis. Nós queremos que essas pessoas também tenham os seus direitos, mas nós não podemos perder os nossos. Nós não podemos, em razão do direito do outro, eu perder o meu direito. De maneira nenhuma. Então, vou passar os apartes aqui, vereador Rodrigo Braga Reis, por favor. Osias Moraes, muito importante você levantar isso. Primeiro, deixando claro para todas as pessoas que todas as pessoas têm direito de serem felizes, né? Seja qual for a orientação sexual, enfim. Mas, quando nós tratamos de política pública, nós temos que sempre ser isentos na medida da colocação da política pública, mas também nós aqui da Câmara Municipal temos que defender os nossos posicionamentos. Inclusive, está na pauta hoje, eu apresentei um projeto de lei para proibir alguma coisa relacionada a isso, que nós vamos ler daqui a pouco, né? E eu quero deixar claro todo o meu apoio a Vossa Excelência nesse ponto, porque Curitiba é uma cidade conservadora, tem 70% dos votos conservador, então a gente tem que defender essa população que votou na gente para defender esse tipo de coisa aqui. A gente recebeu aqui a presidente da Contiba, hoje saíram em todos os jornais que a presidente do Contiba caiu, e aí colocaram que os fundamentalistas religiosos da Câmara Municipal de Curitiba que trabalharam contra a permanência dela na presidência do Contiba. Gente, ela veio aqui e chamou os vereadores de todes, para começar, uma falta de respeito em relação à nossa pessoa e nós que estamos trabalhando aqui. Daqui a pouco vai ser apresentado um projeto de lei que eu apresentei, Osias Moraes, que eu peço o apoio também, da proibição da ideologia de gênero aqui na nossa cidade de Curitiba. Eu acho que a criança e o adolescente têm que ser protegido. Após os 18 anos, ele escolhe a orientação que ele quiser, mas a criança e o adolescente não pode ser induzido por professores, orientadores, diretores, enfim, qualquer pessoa da área da educação. Muito obrigado pela parte, conte com meu apoio sempre. Obrigado, vereador Rodrigo Braga Reis, Vossa Excelência, que é um lutador também, defensor dos nossos direitos e valores que nos acompanham. Vereador Ezequias Barros, seu à parte. Obrigado, vereador Osias Moraes. Claro, vou votar sim esse repúdio, né? Essa moção de repúdio a essa resolução. A resolução não é uma lei, ela é uma resolução, não tem poder de lei, mas ela confunde. Eu acho que a grande questão, vereador Osias, é que ela confunde diretores, confunde alguns que querem já a confusão de fato. Mas ela não é lei, ela não tem poder de lei, né? Ela não obriga a instituição ou a escola a fazer, mas alguns diretores já estão colocando isso para fazer. Estão falando com seus gestores para que seja feito. Então, nós vamos ter... Essa cidade, vereador, tem lei municipal contra todo tipo de ideologia de gênero. Vereador presidente Tito Zeglin estava aqui, era vereador nessa casa, eu era assessor do vereador Valdemir, e os vereadores votaram nessa casa para que Curitiba não tivesse nenhum tipo, vereador Mauro, de ideologia de gênero, ensino de ideologia de gênero nas escolas. Portanto, eu estava do lado, eu estava junto, quando alguns professores, que eu falo que são mau caráteres, disseram que queriam ensinar mesmo sem lei.
mesmo com a lei contrária, iriam ensinar. E está aí. E agora vem essa resolução do Ministério dizendo que tem que se fazer, né? Então, não tem poder de lei, nós precisamos ir sim para as escolas, fiscalizar isso, porque não é uma lei, é uma resolução que não tem poder de lei e que nós podemos sim, na cidade de Curitiba, vetar para que isso não aconteça. Claro, vai depender da boa vontade, que às vezes eu não vejo nos gestores da educação, não vejo, tenho que falar o que eu vejo, não vejo boa vontade para que isso não aconteça, né? O futuro prefeito tem que colocar isso bem claro. Como é que vai acontecer? Eu me lembro de uma palavra do prefeito Greca aqui na mesa, dizendo que nossas crianças não seriam sexualizadas, portanto, mas vem acontecendo. Então é preciso sim que nós fiquemos de olho no que está acontecendo, no que está por aí, porque essa é uma resolução, ela não é lei e ela precisa ser combatida. Obrigado. Obrigado, vereador Ezequias. Só para deixar claro aqui que no município de Curitiba, nas nossas escolas, não há, vereador, a gente tem que ser claro com a nossa população, não há, pelo menos as que eu tenho visitado, as que eu tenho acompanhado, não há uma organização para sexualizar as nossas crianças, não achei, vereador Alexandre Leprevot, nenhum movimento, né? Nenhum movimento. É claro que são coisas pontuais, porque às vezes a ideologia acaba cegando a razão de algumas pessoas. A ideologia acaba cegando a razão. E isso é claro e evidente. Eu quero dar uma parte também à vereadora Tânia Guerreiro, bem rapidamente, antes que termine o nosso tempo aqui. Muito obrigada, senhor vereador. Eu gostaria de dizer que eu apoio a sua moção de repúdio e dizer também que esse banheiro coletivo, isso só facilitaria os oportunistas, os jaguaras, os abusadores que esperam uma chance para poder tocar de uma criança. Eu sou defensora da criança e do adolescente há 33 anos. Eu defendo os indefesos. E eu acho que nós temos que ter leis para proteger as nossas crianças. Nós estamos caminhando na contramão. Isso é inaceitável, na contramão da proteção. Nós precisamos, gente, se unir para proteger. Sempre deu certo, vereador. Banheiro masculino e banheiro feminino, para que inventar moda agora? Se sempre deu, para que mexer no que está dando certo? Então, eu gostaria de dizer ao senhor que o senhor tem total apoio meu, porque nós não podemos aceitar. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Tânia Guerreiro, e a senhora que é uma forte batalhadora e guerreira também nesse assunto. Bom, eu estou encerrando o meu tempo, e eu quero terminar aqui parafraseando a frase do nosso presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que disse que só pode ter vindo de uma mente do diabo. Tal ideia só pode ter vindo da mente do Satanás, tal ideia fazer essa ou esse tipo de sugestão. Só pode ter sido isso, porque não conseguimos entender, né? Não conseguimos entender para que essa sanha, essa razão. Porque, como disse a vereadora Tânia, mexer no que está dando certo há tanto tempo, ao que vem dando certo, ao que a gente pode deixar que é o que dá menos trabalho. Tem muitos problemas também, a gente sabe disso, mas é o que vai dar menos trabalho. E essa resolução aqui não tem força de lei, a gente sabe disso. Porém, a gente sabe que já é uma gota, né? Uma gota. É tipo aquele ditado popular. Água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Então, vamos gotejando um pouquinho aqui, um pouquinho ali. Vamos ver se a sociedade vai chorar muito. Vamos ver se eles vão gritar demais. Vamos ver, daqui a pouco eles aceitam. Daqui a pouco eles
eles vão aceitar. Enquanto estivermos aqui, nós não aceitaremos, não. Você pode ter certeza 30 disso. segundos. Obrigado, senhor presidente. Enquanto nós estivermos aqui, terá oposição a esta prática da ideologia de gênero, a essa ideologia, como disse Lula, só pode ter vindo do inferno. Obrigado, vereador Osias Moraes. Seguimos na discussão do requerimento. Temos ainda 3 vereadores inscritos. Próxima vereadora para discutir, Georgia Prates, com a palavra. Lembrando que a sessão por tempo regimental vai até 12h12. Bom dia a todas e todes. Bom, dizer primeiramente, vereador Rodrigo Reis, que quando a gente se refere ao todes, nós não estamos nos referindo ao senhor, por exemplo, que se identifica com o sexo masculino, com o gênero masculino. Então, o todos serve para o senhor e para todos aqueles que se identificam de tal maneira. Quando a gente se refere ao todes, são justamente um cumprimento às pessoas que se identificam de tal forma. E que aí nem o senhor, nem nenhuma outra pessoa nessa casa pode dizer como a pessoa pode se identificar ou como ela pode querer ser chamada. Então, o todes é para essas pessoas. E aí dizer sobre isso, né? Sobre esse banheiro. Nossa, esse espaço tão essencial, né, para as pessoas trans. Quem diria, né, que esse lugarzinho tão simples poderia despertar tanta controvérsia e discussão, não é mesmo? Afinal, para que perder tempo com questões triviais como direitos humanos, igualdade e inclusão, quando nós podemos, de fato, nos concentrar em algo realmente importante, como determinar qual é o banheiro adequado para cada pessoa baseada no seu gênero de nascimento. Estou com um pouco de falta de ar, então peço desculpas. Mas é surpreendente como um espaço tão íntimo como o banheiro pode se tornar um campo de batalha na luta pela aceitação e o respeito. Afinal, quem se importa com o conforto e a segurança das pessoas trans quando nós podemos fazer questão de reforçar velhos estereótipos ultrapassados? Sem dúvida, o banheiro é o lugar perfeito para exercermos nosso controle sobre a vida alheia e decidir quem merece ou não compartilhar esse espaço conosco. Afinal, nada melhor do que usar o tempo no banheiro para questionar e diminuir a identidade de gênero de alguém, enquanto esperamos a nossa vez no sagrado templo da privacidade. Então, não importa se as pessoas trans enfrentam discriminação, animosidade e violência todos os dias. O importante mesmo é assegurar que elas tenham dificuldades e obstáculos extras só para fazer algo tão trivial quanto usar o banheiro. Bravo, obrigada, senhor banheiro, por nos proporcionar tamanha oportunidade de intolerância e desrespeito. Só assim nós podemos realmente compreender quão valioso você é para a humanidade e o quanto nós estamos cumprindo o nosso papel na Câmara, usando todas as formas incríveis de intolerância e desrespeito possível contra a população. Parabéns, porque é impressionante que algumas pessoas ainda resistem tanto à ideia de um banheiro inclusivo para pessoas trans, e parece que elas têm medo de que a existência de um espaço seguro e respeitoso para todos vá, de alguma forma, prejudicar as suas vidas. Mas vamos lá, vamos analisar friamente qual é o objetivo de um banheiro. Será que ele não é simplesmente um local onde as pessoas vão fazer as suas necessidades fisiológicas e garantir a sua higiene? Sim, é exatamente isso. Então, por que razão alguém tem o direito de dizer quem pode ou não usar no banheiro com base apenas em seu gênero de nascimento? Se uma pessoa trans se identifica e vive no gênero que ela sente verdadeiramente, por que deveria ser excluída ou obrigada a usar o banheiro que não corresponde à sua identidade de gênero? Pensemos na experiência das pessoas trans. Simples tarefa, usar no banheiro público pode se tornar um momento de ansiedade e desconforto extremos. Elas precisam lidar com olhares curiosos, comentários maldosos e, em alguns casos, até mesmo agressões físicas. É justo isso? É humano isso? Agora vamos pensar para além do banheiro em si, que é o fato, né?
Quando uma pessoa trans é forçada a usar um banheiro que não corresponde à sua identidade de gênero, é como se ela estivesse sendo negada a ela a própria existência. É como se alguém aqui pudesse dizer: você não é quem você diz ser, sua identidade não é válida. E isso é profundamente cruel e desrespeitoso. Afinal, nós estamos tão obcecados com a genitália das pessoas ao ponto de ignorarmos a sua verdadeira identidade? Todos merecem respeito e dignidade. E não importa se são cisgêneros, transgêneros, nós estamos falando de direitos básicos aqui. Portanto, é mais do que hora de deixarmos o medo e a ignorância de lado e começarmos a construir banheiros inclusivos, sim. Espaços onde todas as pessoas possam se sentir seguras, confortáveis e principalmente respeitadas. Espaços que não neguem a existência e a identidade de gênero de ninguém. E vale lembrar que aqui na Câmara de Vereadores é um lugar onde nós deveríamos esperar representação e igualdade. E infelizmente os preconceitos ainda se encontram espaço para florescer. É triste constatar que, em vez de um ambiente de debate construtivo e busca pelo bem comum, a Câmara muitas vezes se torna um palco para manifestações de discriminação e intolerância. Um dos preconceitos, por exemplo, é o machismo, né, que às vezes aqui dentro as mulheres são desacreditadas, menosprezadas, enfim. O outro também é o racismo. Pessoas negras são frequentemente alvo de discursos discriminatórios que perpetuam estereótipos e prejudicam a imagem das pessoas negras. E, além disso, agora, então, nós temos aí a homofobia, a transfobia, também marcam presença, demonstrando a grande necessidade de conscientização e educação sobre a diversidade sexual e de gênero. E aí eu gostaria até de perguntar, quais são esses ensinamentos que são feitos nas escolas que vocês tanto falam? O que é dito que vocês possam provar e comprovar que está sendo ensinado nas escolas? Porque, para mim, na minha vida, na minha existência, se eu tivesse tido algum tipo de ensinamento lá atrás, a minha vida, principalmente sobre meus direitos, a minha vida teria sido muito mais fácil. Enfim, então os reflexos mais preocupantes aqui dentro seriam, assim, todos esses exemplos de falta de noção do que as pessoas trazem aqui, os preconceitos que são soltos aqui todo o tempo e sem nenhum tipo de respeito, como foi também com o presidente do Contiba. E aí dizer que, só para finalizar, que a gente faz uma relação, toda vez que a gente fala de pessoas trans, lésbicas, gays, enfim, é uma generalização de violências e tentativas de colocar a gente como pessoas abusadoras, etc. Se eu amanhã decidir que meu nome é Jorge, o que é que o vereador Rodrigo Reis tem com isso? Absolutamente nada. É a minha vida. É o meu corpo. E eu faço disso que eu quiser. Como disse minha mãe, com respeito que eu devo pelas pessoas, eu posso ser e fazer o que eu quiser. Respeitando os seres humanos. Se eu quiser ser Jorge, eu serei o Jorge. E ninguém pode dizer nada contra isso. Principalmente aqui dentro dessa casa. E aí dizer que também, a gente fala muito sobre a questão dos LGBTI. Porém, quando a gente fala sobre a heteronormatividade, a gente não entende que é justamente isso que força e que faz com que as pessoas acabem tendo um sistema de valores que reforça a ideia que a sexualidade e os gêneros normais são exclusivamente heterossexuais, e essa mentalidade pressupõe que os indivíduos devem se conformar com os papéis de gêneros tradicionais, criando uma estrutura rígida que pode, sim, levar ao abuso na infância. E se a gente observar, é exatamente isso que acontece. Aí nós precisamos ter senso de realismo, principalmente porque nós estamos falando de defender e proteger as crianças. Nós não podemos ficar aqui usando e mascarando a situação e dizer que nós estamos protegendo as crianças, porque não estamos. Porque toda vez que a gente faz isso, a gente coloca um ponto de inverdade e a verdade ela fica obscurecida. E aí a gente não pode falar que estamos protegendo as crianças quando a gente não vê que a maior parte dos abusos que acontecem na infância, eles vêm justamente por conta dessa heteronormatividade, que diz aí que esse lugar, né, da perpetuação do abuso está acontecendo o tempo todo. E aí a gente precisa olhar e entender. A heteronormatividade faz com que as pessoas tenham, sim, que ficar o tempo todo se colocando com uma força maior, e aí é uma questão de domínio, uma questão de várias outras circunstâncias, que isso faz, sim, com que o abuso infantil aconteça. E também as pessoas trans, as crianças trans, as pessoas trans sofrem também com tentativas de correções, a partir disso mesmo, dessa heteronormatividade. Então é importante que a gente pare e comece a realmente refletir se essa relação entre o abuso na infância e a heteronormatividade não é tão complexa
e também multifacetada, que a gente precisa reconhecer, sim, que a rigidez dos papéis de gênero imposto pela sociedade contribui significativamente para a perpetuação do abuso, seja ele físico, sexual ou emocional, e enfrentar o abuso na infância requer uma abordagem abrangente que desafia os valores e expectativas prejudiciais da heteronormatividade, promovendo uma cultura de respeito, consentimento e igualdade de gênero. E aí, então, vamos estudar para a gente saber que isso realmente acontece. E ao questionar e construir as normas de gênero, podemos criar um ambiente mais seguro para todas as crianças, livres do ciclo de abuso e estigmatização. E aí vale dizer, de novo, que o TODES, ele não é realmente para as pessoas que não se identificam, vereador Rodrigo Reis. E aí peço que o senhor pare de se colocar assim, porque, de fato, não é remetido ao senhor o TODES, e sim aquelas pessoas que querem ser chamadas de TODES. E aí, meu respeito a essas pessoas, ninguém pode tirar. E aí, peço também que os vereadores parem para pensar se o banheiro é tão importante assim quanto a segurança e os direitos humanos de cada pessoa. Então, vamos ter uma discussão mais saudável, um pouco mais rica, talvez, um pouco mais inteligente também. Obrigado. Tem a parte, vereadora, do vereador Rodrigo Braga Reis, da vereadora professora Josete e do vereador Ângelo Vagnoni. Senhor Rodrigo, vereador Rodrigo, por favor. Jorge, sabe do respeito que eu tenho por Vossa Excelência, excelente vereadora, defende com unhas e dentes todos os seus princípios. A questão do TODES, a gente só fala porque o TODES não existe na língua portuguesa, e o todos já abrange todo mundo. Com relação aos banheiros, a grande reclamação é que as moças, senhoras, se sentem constrangidas quando entra uma pessoa que é um homem, tá certo? Dentro do banheiro, a pessoa se sente constrangida. Então, da mesma forma que a gente defende essa parte, também seria interessante que quem defende a questão dos banheiros faça uma emenda no orçamento para a criação de banheiros específicos para essa categoria de pessoas. É só com relação ao constrangimento. Nós temos visto isso diariamente no Brasil inteiro, senhoras brigando com rapazes que se dizem transexuais, entrando no banheiro das mulheres. Então, para evitar esse tipo de constrangimento, não tem nada a ver com a questão homossexual. Tenho grandes amigos e amigas que são homossexuais, que têm o meu respeito, que a gente defende todos os direitos, enfim, mas nós temos que evitar o constrangimento. E a questão do TODES, eu repito para deixar claro aqui, é só porque não existe na nossa língua portuguesa, e daí parece que ficam afrontando as demais pessoas em relação a isso. Somente isso. Jorge, o meu respeito a você, pelo seu trabalho. Tenho visto você sendo dura aqui, cobrando esses direitos, e com relação aos direitos, pode sempre contar conosco. Muito obrigado. Obrigado, senhor vereador Rodrigo. Realmente, assim, na verdade, senhor Rodrigo, o todos não abarca todos, porque nós também falamos todas, né, que aí sim colocam as mulheres também nesse lugar. E aí o todos vem nesse mesmo segmento. Mas entendo muito bem a colocação da vossa senhoria, e também digo que, assim, vereador, esse constrangimento que o senhor coloca também é o que se quer evitar para o outro lado, né? Acho que o vereador Osias disse: os nossos direitos não serão retirados pelos direitos dos outros. É a mesma coisa. E aí, então, concordo com o senhor, vereador, que nós precisamos, então, ao invés de criticar e pontuar questões erroneamente, buscarmos um melhor caminho para os dois lados, que seria, sim, o adequado, né? Mas não virmos aqui, fazemos acusações, falarmos de pedofilia, falarmos de coisas que não são realistas, porque aí a gente não consegue encontrar esse caminho que seria o do meio. Realmente encontrar um caminho que seja adequado para ambos os lados e que ninguém se sinta de tal forma constrangido. Vereadora Josete, por favor. Obrigada, vereadora Georgia, pela parte. Primeiramente, gostaria de parabenizá-la pela sua intervenção, trazendo conhecimento, trazendo aspectos muito importantes no que diz respeito à inclusão das pessoas e também o respeito aos direitos humanos. Um aspecto importante que eu sempre faço questão, né, de reforçar é que a Organização Mundial de Saúde, já na década de 90, né, não considera a homossexualidade uma doença. E, infelizmente, nós vemos reforçado em algumas afirmações aqui esse desconhecimento,
né? Porque eu acredito que deva ser desconhecimento. Bem, eu também faço questão de sempre me colocar a partir da minha formação, que é no magistério. Eu sou professora, né? Inclusive de biologia e ciências. E eu fico indignada quando ouço aqui que a escola sexualiza as crianças, que a escola utiliza da ideologia de gênero. Primeiro, ideologia de gênero não existe. É um jargão criado justamente para trabalhar com a falta de conhecimento das pessoas e de forma maldosa. De forma maldosa. Outro aspecto que eu queria dizer é que, enquanto professora de ciências e biologia, nós temos dentro do currículo, né, os conteúdos de educação sexual, que vão no sentido de que meninos e meninas conheçam o seu corpo, entendam o funcionamento do seu corpo e possam realmente ter as condições de, durante a sua vida, buscarem se prevenir, evitar a gravidez na adolescência. E, de forma alguma, na escola se estimula, né, em algum momento, a questão do início, né, de uma vida sexual precoce. Ao contrário, se orienta em todos os momentos que isso não aconteça. Então, acho que as pessoas precisam parar, né, de usar de fake news para desqualificar a escola e desqualificar professoras e professores. Se colocam como se na escola tivesse pedófilos em cada espaço e as crianças e os jovens tivessem sob risco, sob perigo o tempo todo. Então, isso me causa muita indignação, porque a maioria dos pedófilos está dentro das famílias, são os pais, são os padrastos, são os irmãos, são os tios. E isso está em pesquisa, ninguém está inventando, né? Todas as pesquisas apontam isso. Então, eu só queria reforçar essas questões e, mais uma vez, parabenizá-la pela brilhante intervenção. Obrigado, vereadora Josete. De fato, é isso mesmo, né? A gente, como a senhora disse, está em pesquisa, está ali, é só ver. E, de fato, não se trata, né, das colocações que foram feitas aqui, que, obviamente, serão feitas também após a minha fala, vão vir mais questões aí que serão levantadas, que vão trazer mais informações errôneas e fake news, com certeza. Mas é importante dizer mesmo, né, que o abuso na infância é uma questão trágica e persistente e que nós precisamos, sim, né, observar isso de uma maneira mais sincera, analisando dados e etc. E até mesmo dizer que a pedofilia também acontece dentro das igrejas, acontece em muitos espaços, como a vereadora já colocou, dentro de casa principalmente. Então, não é só, né? E nem vamos colocar aqui o peso disso para um lado e dizer é ali que está o problema, porque não é assim. Não é assim que funciona. E, na verdade, se formos colocar isso na prática, na realidade, nós vamos ver que a maior parte dessas pessoas são as que sofrem o abuso na infância. São a maior parte das crianças que são abusadas também, justamente, como eu disse, por questões aí desse sistema, né, da heteronormatividade. Enfim, temos pouco tempo, senhor vereador Ângelo. O senhor quer ainda a palavra? Quero sim. Quero manifestar o meu acordo com a Vossa Excelência. Quero dizer que nós vamos votar contra esta moção, a nossa bancada. Quero dizer também que lamento o que aconteceu com a presidente do Contiba. Esta Câmara Municipal deveria estar votando uma moção de apoio à presidente do Contiba, hoje, pela condução que teve do processo de eleição do Conselho Tutelar na cidade de Curitiba, que foi super bem conduzido, com respeito, e dizer que, para discutir melhor uma moção como essa, o vereador proponente deveria chamar os conselheiros tutelares.
O vereador proponente deveria ter arguído com a secretária de Educação Municipal, que estava aqui na tribuna, que conhece a realidade das crianças em todas as escolas de educação infantil e de ensino fundamental da cidade de Curitiba. Então, esta é uma moção tipicamente para sexualizar a política. E precisa lembrar que em Éfeso, São Paulo, quando fez a carta aos Efésios, ele estava falando de Éfeso. Éfeso é uma cidade, uma das mais prósperas culturalmente, que o Ocidente deve muito a ela. Tanto é assim que ela tem uma referência de uma carta do fundador da espinha dorsal do cristianismo no planeta, isto em 2.400, 2.000 anos atrás. Os banheiros em Éfeso eram públicos e estão lá até hoje, altamente ornados, né, para que as pessoas pudessem utilizar o banheiro público. E veja, vereadora Letícia, eu não tenho história que me conte que lá em Éfeso os problemas de gênero aconteceram deturpando a humanidade. Pelo contrário, foi um grande centro de afirmação dos direitos humanos, já desde aquela época, terra de Heráclito, lá em Éfeso, e terra também do papado, depois, num determinado período. Obrigado, vereador Ângelo Vagnoni. Também encerrado o tempo de discussão da vereadora Georgia Prates. Apenas comunico que, se não estamos discutindo uma moção de apoio, de repúdio, é porque ela não está tramitando dentro da casa, vereador Vagnoni, e qualquer vereador tem essa possibilidade de fazer uma proposição para que aí sim ela venha a ser discutida dentro do plenário. Primeiro secretário para a leitura do próximo requerimento da pauta. Próximo requerimento, vereador Osias Moraes, 413-0008 de 2023. Requer-se moção de repúdio à resolução de número 2, de 19 de setembro de 2023, do Ministério dos Direitos Humanos. Continua em discussão o requerimento em pauta. Para discutir, vereador Éder poderá usar a tribuna. Pode ser aqui, presidente? Regimentalmente, Vossa Excelência deve usar a tribuna Bento Munhoz, da Rocha Neto. Vamos que vamos. Obrigado, senhor presidente. Bom dia, nobres colegas parlamentares. Buscarei ser breve. Esse tema já foi discorrido pelo vereador Osias Moraes, que apresentou essa discussão que é muito importante. Cabe a nós, parlamentares, discutir temas polêmicos como esses. E, posteriormente, foi discutido também, foram colocados contrapontos, que eu devo aqui colocar contrapontos para elucidar a questão. Recapitulando, trata-se da resolução que instrui a criação de banheiros nas escolas que devem ser divididos com meninos e meninas. Eu começo contando uma história. Eu recebi, tempos atrás, no meu WhatsApp, o relato de uma mãe indignada, vereadora Tânia, uma mãe indignada, porque ela foi a um hipermercado aqui de Curitiba com sua filha. Sua filha tinha ali, eu não me lembro a idade, mas era por volta de 10 anos, uma menina. Essa menina foi ao banheiro. Quando entrou no banheiro, um homem vestido de mulher. E essa menina, essa criança, viu a genitália desse ser. Depois eu volto nessa história. Mas agora nós vamos fazer um exercício de uma palavra que gosto muito de usar hoje, que é empatia. O que é empatia? É você fazer o exercício de se colocar na posição da outra pessoa. Vamos inverter os lugares aqui. Foi dito aqui na discussão, pela vereadora do PT, que antecedeu essa minha fala,
Quem se importa com o conforto e a segurança das pessoas? Sim, das pessoas. Quem se importa com o conforto e segurança de uma criança como essa? Banheiro proporciona intolerância e desrespeito. Intolerância e desrespeito a quem? Vejam a intolerância e desrespeito que passou essa menina, que pode sim ter adquirido um trauma. Essa criança que foi obrigada a ver a genitália de uma pessoa do sexo oposto. E diz também que deve ser um espaço seguro e respeitoso para todos. Concordo. Seguro e respeitoso para todos. Seguro. Vamos para a lógica. Foi dito, é o lugar onde as pessoas fazem necessidades fisiológicas e de higiene. Fisiológicas, logo biológicas. Logo, nada tem a ver com questão de identidade de gênero. Banheiro não é lugar para ter identidade, não é lugar para ter fantasia. Se eu não sou deputado, eu não posso entrar no elevador dos deputados ali na Assembleia Legislativa do Paraná. Por mais que eu queira ser deputado. Se eu não sou, eu não posso. Tem a parte. Na sequência, presidente. Foi dito, usar banheiro pode tornar um momento de ansiedade e desconforto extremos. Verdade. Imaginem o que viveu essa menina, essa criança. Imaginem o que viverão as outras crianças quando instituírem que cada um pode entrar no banheiro que bem entender. Foi dito, quando trans não pode usar o banheiro, é cruel. E como é para uma pessoa que não é trans, como o caso dessa menina? Não é cruel ser obrigada a ver a genitália do sexo oposto? E foi dito ainda que as pessoas estão obcecadas com a genitália. Ou será que tem pessoas que estão obcecadas com a identidade? A ponto de defender algo que expõe crianças a esse tipo de coisa. Não somente crianças, pessoas adultas, seja lá quem for. Mas é muito mais grave quando trata-se de crianças. E aí vamos falar de respeito, que gostam tanto de falar de respeito. Vamos discutir sobre respeito. Dizer nessa casa que quem discorda ou apenas discute essa pauta, traz argumentos contrários, chamar isso de ignorância. Isso é respeito? Sim, porque aqui não estamos desrespeitando ninguém. Aqui nós estamos discorrendo sobre um tema, aqui nós estamos discutindo um tema, de forma séria, de forma clara como deve ser. Aqui não tem desrespeito a ninguém. Chamar tudo de preconceito é respeito? Sim, porque agora se você ousa discutir um tema, colocar argumentos, contrapontos, agora tudo é preconceito. É respeito chamar de preconceituosos os colegas dessa casa que foram eleitos justamente para isso. Sim, porque isso não é parlamento chinês, isso não é parlamento cubano. Aqui nós temos diferentes posições, sim, nós estamos aqui para defender cada qual a sua posição. Imputar crime é respeito. Quantos de nós já fomos chamados de racistas aqui nessa casa? Somente nessa legislatura. Eu já fui. Por sinal, sou frequentemente chamado de racista. Me perdoe citar seu nome, vereadora Amália, uma mulher, já foi chamada de racista aqui, várias vezes. Vereador Sidney Tualdo foi chamado de racista.
O hoje presidente, que não está aqui, Marcelo Fachinello, já sofreu insinuações de que era racista porque não aprovou um projeto da CCJ. Vereador Osias Moraes está ali, dizendo que também já foi chamado de racista. Isso é respeito? Racismo é crime? Ser chamado de homofóbico, de transfóbico, como eu já fui, como a vereadora Sargento Tânia Guerreiro já foi. Isso é respeito? Aqui não tem ninguém com palavras racistas, homofóbicas. Ficou proibido, virou proibido agora discutir qualquer tema. É proibido discutir, sabe por quê que eles querem proibir a discussão? Porque eles não têm razão. Querem enfiar a goela abaixo da sociedade situações simplesmente absurdas, graves, que ferem os direitos humanos, que ferem os direitos da criança e do adolescente. Tentar me levar para o Conselho de Ética, isso é respeito? Sim, porque agora acabaram de tentar me levar para o Conselho de Ética, porque respondi à altura uns convidados que vieram aqui afrontar a mim, afrontar essa casa, foram mal educados com vereadores, e eu respondi. Agora não pode mais responder os convidados deles. E foi questionado ainda nesse tema de respeito sobre o que é ensinado nas escolas, pois eu lhes digo, pega aquele mês do ano, se não me engano é o mês de maio, que colocaram como mês da visibilidade LGBT. O que fazem nas escolas? Cartazes, bandeira do arco-íris, essas coisas todas. Com o pretexto de respeito. Não é questão de respeito, é questão de propaganda. Tem que respeitar, sim, todo mundo. Isso é amplamente divulgado. Todas as pessoas devem ser respeitadas. Sejam essas pessoas com qualquer cor de pele. Sejam essas pessoas com qualquer religião ou não tendo religião. Sejam essas pessoas com qualquer posicionamento ideológico. Há restrições. Existem ideologias que pregam o ódio e oferecem riscos, como é o caso do nazismo, por exemplo. Aí já é questionável. Como é o caso do comunismo também, que matou mais de 100 milhões de pessoas. E isso é um desrespeito com os princípios dos pais, com a educação que deve ser dada em casa e não pelo Estado. Quem cabe a educação das crianças, isso cabe aos pais, não ao Estado. Empurrar isso goela abaixo é um desrespeito à criança, é um desrespeito aos pais, é um desrespeito ao estatuto da criança e do adolescente. E passando para o quarto e último tema, vamos falar sobre abusos. Aqui ninguém colocou gays como abusadores, jamais. Jamais isso foi dito, sequer insinuado. Jamais pessoas gays foram colocadas como abusadores aqui. O ponto é o seguinte, é que essa causa nobre de vocês, isso abre a porteira para os abusadores. Será que é preciso desenhar? É preciso que isso fique claro como o líquor de um cérebro que não tem meningite? Não são os gays os abusadores, mas essa causa abre a porteira para tarados abusarem das nossas crianças e, inclusive, abusarem dos gays. Foi dito que a heteronormatividade gera pedofilia. Os abusos sexuais agora são... A culpa é da heteronormatividade. Ou seja, estão dizendo o quê? Que os abusadores, então, são os cristãos? Os abusadores
são as pessoas que não aderem a essa agenda trans? É isso mesmo? Sim, porque disseram que nós dissemos, aqui, que alguém disse aqui, que os gays são abusadores, que jamais foi dito. Mas quando você diz que a heteronormatividade tem a culpa dos abusos, logo está imputando isso a todas as pessoas que não aderem a essa agenda deles. Vejam só a gravidade disso. E o pior foi ouvir de uma outra vereadora aqui a minimização dos riscos nas escolas. Tratou esse tema com desdém, dizendo que nossas crianças, daí, não precisam ser protegidas. Desdenhar num tema importante como esse, isso sim é grave. Claro, é a opinião da vereadora. Não vou buscar levá-la ao Conselho de Ética por causa disso. Mas, que vergonha. Tá? E para finalizar, e se essa criança não estivesse com a mãe, naquele banheiro daquele hipermercado, será que ela não teria sido abusada? Essa mãe, ela deu um esculacho nesse cara que entrou lá no banheiro. E sabe o que fizeram? Chamaram a polícia para ela. Isso é o respeito que pregam? Ou seja, projetos dessa natureza estão legitimando os maus. Projetos dessa natureza colocam em sérios riscos a segurança de crianças, de pais e mães, e a segurança de gays, trans. Passos à parte, senhor presidente. Vereador Osias Moraes pede uma parte, dependendo de Vossa Excelência. Vereador Osias Moraes. Obrigado, vereador Éder Borges. Cumprimento Vossa Excelência pela uma bela explanação, muito coerente, dentro desse tema. Eu trouxe esse tema justamente para o debate. Eu fui acusado aí nessa tribuna, em janeiro de 2019, pelo um grupo, o qual tive que, eu, a vereadora Sargento Tânia Guerreiro, o vereador Ezequias Barros, tivemos que depor na delegacia civil, Vossa Excelência também. Fui eu. Vossa Excelência também, por transfobia. Exclusivamente porque, inclusive me refiro agora à fala da nobre colega vereadora do PT, que falou que nós falamos inverdades, desinformamos as pessoas. Mas eu quero comunicar à excelente vereadora que criança trans não existe. Criança trans não existe. Isso é uma inverdade. Tragam-me um laudo científico do mundo, da onde quer que descobriram que criança trans existe. Eu e Vossa Excelência e a vereadora Tânia e o vereador Ezequias fomos processados. Perderam aqui em Curitiba, levaram para o Ministério Público do Paraná, perderam lá também, porque aqui, e eu sou um estudioso da matéria, e já li mais ou menos uns 5 livros a respeito da transexualidade, e eu trouxe o livro aqui que apresentei ao Ministério Público e na delegacia, chamado Transexualidade, Corpo entre o Sujeito e a Ciência. Todos deveriam ler esse livro, que trazem a elucidação da ideologia que eles pregam. E aqui diz o seguinte, página 115 do livro, escrito por Marcos Antônio Coutinho Jorge e Natália Pereira Travasso. Inclusive, eles são psicanalistas de uma ONG que cuida de homossexuais.
Eles escreveram esse livro. E eles mesmos discordam. Nenhuma criança se define como transgênero. Ela recebe o rótulo, prestem atenção, vereadores, o rótulo de adultos, que na maioria das vezes são os próprios pais, prestem atenção, vereadores, e posteriormente especialistas. As crianças estão amplamente imersas em suas fantasias e podem ter identidades lésbicas, por exemplo. É preciso respeitar os movimentos identitários delas para poder obter uma saída saudável. Então, a maioria das nossas crianças estão imersas em suas fantasias. E eu quero deixar claro aqui que criança, como disse a nobre vereadora, e insistiu em sua posição, que criança trans existe. Não existe. Ponto. Muito obrigado. Criança trans não existe, diz a psicologia. Tanto é que a maioridade chega aos 18 anos. É uma questão legal, uma questão de lógica. Criança trans não existe. Ponto. Temos a parte da vereadora Tânia Guerreiro. Ansioso para ouvir a parte da vereadora Sargento Tânia Guerreiro, uma autoridade, uma das maiores autoridades do Brasil no assunto de abuso infantil. Muito obrigada, senhor vereador. Vereador Éder Borges, bom dia a todos. Eu afirmo, criança trans não existe. Não mudo uma palavra do que eu disse pelo qual estou sendo processada. Não mudo. Não existe, não existe. Depois de adulto, ela resolve o que ela quer ser. Mas enquanto criança, ela deve ser criança e a inocência dela não deve ser furtada. Deixa a criança ser criança. Ponto. Agora, eu fui contestada ontem também, quando eu falei aqui, e falaram, mas em igrejas também tem pedófilos. Todo lugar tem. Eu não estou dizendo que não tem. Eu disse que o pedófilo está em todos os lugares. A vereadora disse que 90% é mais dentro de casa. 90% é dentro de casa. No âmbito doméstico e com ligação doméstica, com os 30 segundos, vereador, para concluir. E conhecidos. Mas existe em todos os lugares. Agora, esse banheiro vai facilitar a ação dos pedófilos. Eles são oportunistas, gente. Eles procuram uma chance e eles só agem entre quatro paredes. Ali é o lugar propício para eles. Vocês vão ver, se hoje nós temos um caso a cada 20 minutos, você vai ver o quanto vai aumentar isso. E nós estamos aqui dizendo amém para essa barbaridade? Desculpa. Não para banheiros coletivos dessa forma. Está encerrado o tempo do vereador Éder Borges. Próxima vereadora inscrita para discutir, a vereadora Maria Letícia, com a palavra. Agora está. Bom dia a todos e todas novamente. Quero cumprimentar de novo nossos colegas servidores e servidoras desta casa, quem nos acompanha na rede. Quando eu subo aqui nesta plenária para discutir um tema difícil de discutir, admito, é muito difícil. Eu peço a Deus que me ilumine, porque eu não quero ofender ninguém, não quero trazer absolutamente problemas para ninguém, eu quero trazer informações para que as pessoas reflitam sobre o tema que é tão difícil de discutir. Como médica, às vezes eu fico pensando que existe uma condição cognitiva que chama pensamentos disfuncionais. Pensamentos disfuncionais é aquela ideia que surge automaticamente, sem passar por reflexão, nem nenhuma via de lógica, e se constitui numa verdade tão consolidada para essa pessoa,
que ela não consegue sequer considerar outras possibilidades. Ela pensa aquilo e aquilo é a verdade sem absolutamente nenhum questionamento. Ela não faz nem a ela mesma. Talvez esta seja uma questão que a gente deva considerar dentro dessas situações mais polêmicas. Às vezes as pessoas não se permitem abrir os horizontes para aprendizado, porque estão construídas dentro de uma ideia que é imutável. Acho que a gente tem que pensar que a vida nos dá a oportunidade de aprendizado. E, por conta disso, quando eu ouvi a moção de repúdio, eu tratei de ler a resolução para entender como é que isso funcionava. Só que a resolução número 2, de 19 de dezembro de 2023, não trata só de banheiro. E se a gente fizer uma moção contra a resolução número 2, que foi publicada agora, recentemente, em 22 de setembro de 2023, a gente vai estar fazendo uma moção para todos os elementos que são tratados dentro da resolução. Então, esse é um primeiro aspecto que a gente tem que considerar. Ele não fala só em banheiro aqui. Então, para conhecimento de todos, a resolução trata e estabelece parâmetros para a garantia das condições de acesso e permanência de pessoas travestis, mulheres e homens transexuais e pessoas transmasculinas e não binárias e todas aquelas que tenham sua identidade de gênero não reconhecida em diferentes espaços sociais, nos sistemas e instituições de ensino. Especificamente aqui, a resolução está tratando de crianças aqui, crianças. E daí, quando eu escuto esse discurso de que isso é uma violência contra as crianças, eu fico pensando que nesta situação em particular que tratamos no debate hoje, isso é uma violência transfóbica, na verdade, dentro de uma análise técnica que eu preciso fazer com os senhores aqui. As crianças que todos protegemos, a vereadora, que é especialista na pedofilia, eu a respeito profundamente. A criança transfóbica também precisa de proteção. E a gente precisa considerar que é uma criança. Estamos tratando de criança. As pessoas trans, elas sofrem desde muito cedo violência. Elas, de alguma forma, nas escolas, elas sofrem também a violência, a transfobia nas escolas. E quando nós fazemos mais isso, criamos mais um obstáculo, mais uma dificuldade para essa criança se socializar dentro da escola, nós praticamos esta violência, que neste caso se chama transfóbica, mas, essencialmente, nós vamos fazer com que essas crianças abandonem as escolas. Que é o que nós não queremos, a gente tem tratado disso aqui, nós queremos que as crianças fiquem nas escolas. Então, há que se repensar aqui o motivo da moção, no sentido de não nos somarmos, mais uma vez, à violência contra as crianças. Porque não discutimos aqui a questão de ser trans ou de não ser trans, discutimos a questão de crianças. Ocorre que, neste momento, nós estamos levando o debate pela resolução número 2 a crianças trans, mas que não deixam de ser crianças, pessoal. Então, quando essas crianças sofrem esta violência e elas não conseguem usar um banheiro cujo gênero se identificam, elas vão ser potencializadas nessa violência e elas vão abandonar a escola. E o Brasil, todos sabemos que é um dos países que mais mata as pessoas LGBT. Por quê? Porque as pessoas não têm essa oportunidade na infância. A escola é o quê? Um espaço diverso, pelo menos deve ser. E o que é a diversidade? O conceito de diversidade parte do princípio de inclusão. Então, vamos pensar na escola. A escola deve fazer a inclusão dos seus estudantes com os mais diferentes perfis. São estudantes que podem ser brancos, pretos, podem ser homossexuais, podem ser trans, podem ser, enfim. A escola tem por obrigação fazer acontecer essa inclusão, porque isso vai fazer com que as crianças aprendam a conviver em harmonia dentro da escola. E a harmonia dentro da escola me parece fundamental para o aprendizado e para que elas consigam estar preparadas para um futuro que vai continuar duro. Mas que cabe a nós aqui também refletir sobre isso. Por que tirar a oportunidade de uma criança trans nas escolas de estudar?
Porque quando elas abandonam a escola, elas se tornam adultos marginalizados, sem emprego, sem oportunidade. E elas podem, efetivamente, ir ao crime, porque sofreram violência a vida inteira e acaba lá na frente, não conseguindo emprego, não conseguindo estudar e, enfim, sofrendo milhares e milhões de preconceitos. Temos a parte, vereadora Maria Letícia. De quem é uma parte? Vereadora professora Josete, vereador Osias Moraes, vereador Rodrigo Reis. Tá, eu já faço na minha segunda parte aqui, tá? Deixa eu só concluir. Então, nesta condição que me vejo aqui, de ser pedagógica e ajudar no entendimento, eu lembro que no artigo 5º da Constituição Federal, que estabelece igualdade de todos perante a lei, sem distinção. Ora, sem diferenças de sexo, de orientação sexual, de identidade, de expressão de gênero. E esse aprendizado tem que começar na escola. Não é possível que não se compreenda isso. É preciso que a escola também tenha esse papel que é fundamental, porque ali começa a formação das pessoas que vão constituir no futuro essas pessoas que matam pessoas trans também. Porque só se faz ali a questão de separar e de impedir, se seguirmos a princípio, essas intenções que os senhores colocam aqui, de impedir que a pessoa trans use um banheiro do gênero que se identifica, ela será certamente uma pessoa que terá, ao longo da sua vida, muitos problemas. Eu lembro também aqui os direitos humanos consagrados em documentos de tratados internacionais que o Brasil assinou. Declaração Universal de Direitos Humanos, em 48, o Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, em 66, o Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, Sociais e Culturais, em 66, o Protocolo de Salvador, a Declaração de Conferência Mundial contra o Racismo, Discriminação Racial, Xenofobia, Intolerância, e vai por aí. O país tem um compromisso com isso. E se nós somos legisladores, minimamente a gente tem que conhecer as leis e respeitá-las. Porque, senão, gente, o que fazemos aqui? Criamos as próprias leis, e isso vai gerar, com certeza... E seguindo aqui na resolução, para que os senhores entendam, a portaria do Ministério da Educação, de 2018, define o uso social de travestis e transexuais nos registros escolares da educação básica do país. É lei. Isso está aqui definido desde 2018. Então, define o uso do nome social de travestis e transexuais nas escolas. Se pressupõe aqui que, ao possibilitar o nome social aos que, na sua maioridade legal, após uma década, não logrou ainda inteiramente os objetivos de impedir a evasão escolar, que é o que me preocupa aqui quando nós colocamos com clareza nesse tipo de discurso o ódio que temos contra essa situação, nós estamos impedindo, primeiro, a aplicação da lei. E, segundo, nós estamos promovendo essa violência que, como eu disse, tem um caráter bastante homofóbico, na minha opinião. E, para além disso, já chego na questão do banheiro, porque, vejam, como essa questão do pensamento disfuncional leva as pessoas a só enxergarem o que desejam enxergar. Para os senhores terem ideia, essa questão do banheiro está aqui no artigo 5º. Então, diz o artigo 5º, deve ser garantido o uso de banheiros, vestiários e demais espaços segregados por gênero, quando houver, de acordo com a identidade e ou expressão de gênero de cada estudante. É lei. E cabe a nós, legisladores, discutir o tema com respeito, porque o fato de eu ser vereadora não me isenta da responsabilidade do que falo aqui. Eu tenho, ao menos, um compromisso com a minha palavra. Eu não vou desrespeitar ninguém, porque estar vereadora não me dá o direito de fazer isso. E, portanto, é imprescindível que a gente possa mensurar essa questão para que a gente tenha o entendimento do papel que representamos aqui. É importante a realização, portanto, de campanhas de conscientização sobre o direito à autodeterminação de gênero das pessoas trans e suas garantias. E, nesse aspecto, como eu falei, a preocupação é enormemente com a violência que essas crianças
vão acabar sofrendo ao longo dos anos nas escolas, até que eles abandonam as escolas. E isso eu não quero carregar como minha responsabilidade. Eu quero, no meu entendimento, participar dessa construção, que deve ser coletiva e inclusiva. Nós precisamos incluir dentro do nosso ambiente de debate as pessoas trans, porque esta Câmara aqui tem 2 mulheres trans trabalhando. Uma delas concursada, a outra é assessoria. O que vocês querem? Determinar que essas mulheres trans usem o banheiro masculino? É isso que vocês querem? Vocês querem essa responsabilidade? Isso, pessoal, desculpe, mas não cabe aqui para nós que nos elegemos para representar as pessoas, inclusive representar as pessoas trans. Fomos eleitos também por elas. E cumpro o meu papel aqui de legisladora, trazendo fatos que, para mim, são relevantes. E eu disse para vocês que o país é um dos que mais mata pessoas LGBTQI, a idade média dessas pessoas é de 27 anos. Gravíssimo. Se a gente pensa que a gente tem o direito de impedir uma criança trans de usar o banheiro do gênero que ela se identifica, nós estamos, de certa forma, repetindo aqui já o que disse há minutos atrás, promovendo mais violência contra essas pessoas. Eu peço que passe a primeira projeção, por favor. Que tal a gente entender estatisticamente como é que essa violência funciona? Esse é o Anuário Brasileiro de Violência 2023, que aponta ali, ó, local que ocorreu estupro ou estupro de vulnerável. Se vocês verem, a residência é o lugar onde as crianças sofrem mais violência. A vereadora já citou isso, a vereadora Sargento. E a gente concorda, eu fui médica legista, na nossa estatística, a maioria, 90% é disparado sofrer em casa. Na via pública, que está em segundo lugar no Anuário Brasileiro, e a escola tem 1%. As crianças estão ali, na escola, 1%. Independente dessa questão de trans ou não, essa violência existe nas escolas e a gente quer impedir que isso aconteça também. Próximo. Próximo. Aí, Anuário Brasileiro. Principais vítimas da violência. 61,4% das crianças têm entre 0 a 13 anos de idade. E 10,4% têm menos de 4 anos. É aí que a gente tem que trabalhar. É aqui que a gente tem que construir política pública, para impedir que esta violência aconteça. E está na nossa cara, está nas nossas estatísticas. E a gente fica se incomodando com o banheiro, porque o banheiro de gênero vai trazer problemas. Quem sabe seja a oportunidade de fazer um aprendizado nesse sentido também. Próximo. Violência nas escolas. É com esta violência que a gente tem que trabalhar e tratar. Diretores de 1.295 escolas relatam situação de tiroteio, bala perdida, em 2021. E vocês ficam se incomodando com o banheiro, que a estatística apontou com clareza que não está aqui dentro do nosso anuário, porque a escola representa 1% da violência. Mas esta violência, vocês já andaram discutindo por aqui também, e apontaram a necessidade de cuidados para que evitem as escolas sofrerem esse tipo de violência. Então, o que eu faço hoje aqui com vocês não é achismo, é discutir em bases que, efetivamente, a gente precisa discutir. Os dados são terríveis. Pode passar o próximo. Olá. A variação dos registros de crimes em crianças e adolescentes, 0 a 17 anos. Olha a violência que essas crianças sofrem. Abandono material, maus tratos, lesão corporal. É isso. É esta violência que nós temos que combater. E não ficar fosforilando em cima de um tema que, efetivamente, não representa esta violência. Porque quando na escola a criança vai ao banheiro e pequena é acompanhada pelo professor, é momento, inclusive, de educá-la ali, de oferecer oportunidade de aprendizado, de que, efetivamente, a escola é capaz de fazer. Então, gente, é esta questão que nós precisamos enfrentar. Pode passar o próximo. Pode passar o próximo? Acho que tem mais um. Tem mais um. Tem mais um.
Vê se encontram. Olha aí, ó. Adivinha onde é que é essa porta de banheiro unissex? Vocês já passaram por ela, todos vocês. Na Prefeitura de Curitiba. Parabéns ao prefeito Rafael Greca. Esse banheiro está ali na Prefeitura. Quando a gente desce aquela rampa, tem um banheiro unissex lá. Eu não vou me incomodar de encontrar com os vereadores dentro dele, porque imagino que, se ele é unissex, partimos do princípio que as pessoas lá dentro vão se respeitar. Então, dentro dessa questão, já quase passando a parte para a vereadora Josete, eu acho, pessoal, que a gente tem outras coisas importantes que tratam da violência contra as crianças, que eu apresentei os números aqui, e esses pensamentos que precisam ser mudados, temos a oportunidade agora de debate, enfim. Vereadora Josete, a senhora quer fazer uma parte? Muito obrigada, vereadora. Primeiramente, eu gostaria de cumprimentá-la pela brilhante discussão. Nós precisamos debater com elementos da realidade, com dados, com pesquisas. E a senhora trouxe aqui dados muito importantes e que revelam, né, que qualquer tema que seja debatido nessa casa, ele precisa ser debatido com fundamentos. Eu gostaria de colocar, talvez a senhora tenha falado no início da sua fala, eu não estava naquele momento, mas é importante trazer que as pessoas não escolhem ser trans, as pessoas não escolhem ser gays, as pessoas não escolhem ser lésbicas, as pessoas nascem. Então, desde muito cedo, né, essas coisas se manifestam, porque faz parte da personalidade daquela pessoa, né? E eu respeito todas as crenças, né, todas as religiões, e acho que dentro do templo, cada um vai fazer a defesa dos valores morais que acredita. Agora, o Estado é laico, e o Estado tem que garantir a inclusão de todas as pessoas. Então, não é à toa que nós sabemos que, quando se faz uma pesquisa entre pessoas trans e travestis, muitas foram excluídas da escola e hoje vivem, né, ou fazendo programas, porque acaba sendo a forma que elas encontram de sobreviver, e aí a sociedade é muito hipócrita, porque tem muito pai de família que se diz hétero, mas que vai nas esquinas aí da Getúlio Vargas fazer programa com travesti, né, e com trans. Então, a sociedade tem que deixar de ser hipócrita também. Então, parabéns pelo debate, e só gostaria de reafirmar, nós precisamos ter uma sociedade acolhedora, que inclui as pessoas e que garante, né, dignidade para a vida de todos e todas. Já encerrando aqui a minha fala, peço desculpas, não consegui passar a parte para os demais, mas discutam, se inscrevam ali e discutam. Então, em resumo, esta resolução número 2 do Ministério visa proteger crianças e adolescentes trans no ambiente escolar. É disto que se trata. Não se trata do banheiro. Vamos olhar o banheiro como o lugar que a gente usa para necessidades. Obrigado, vereadora. Está encerrado o seu tempo. Ainda em discussão, a moção de repúdio para discutir, vereador Ezequias Barros, informando que nós temos apenas 15 minutos de sessão. O senhor tem 10 minutos, mais 10 não vai chegar a concluir no tempo. Bom dia, vereadores, vereadoras, funcionários da casa, aqueles que nos veem pela internet. Sinceramente, eu não iria falar, né, mas a vereadora acaba de colocar uma situação qual nós não somos contrário. Até comentei, não somos contra o banheiro unissex, ninguém falou sobre isso. O banheiro unissex é um banheiro de uso individual. Ele não é um banheiro de uso coletivo. O que eu, vou falar por mim, não posso falar por nós, a palavra nós fica complicada. O que
eu venho aqui defender, vereador Sidney Tualdo, é que não tenha banheiros coletivos unissex, que foi o que nós encontramos na escola Hugo Peretti, e por isso vim aqui. É contra isso que nós somos, que eu venho defender. Nós temos que nos posicionar, sim. Falou da hipocrisia quanto a ir e pegar alguém, um travesti. Cada um é dono de si, responsável por si, faz aquilo que quer e responde sobre o que fizer. E seja isso diante de autoridade e diante de Deus. Cada um escolhe o que quer fazer. E aí, disse bem, é escolha. A escolha daquela pessoa transexual, que para mim é travesti, né, ou homossexual, que está na rua se prostituindo. E aí dizem, essas pessoas morrem mais do que morrem. Claro, está num ambiente promíscuo, num ambiente que se tivesse lá na igreja, se ela tivesse, morre de doenças. Então, é muito fácil. Eu não venho aqui para cada um, eu já falei isso aqui, cada um escolhe o que quer fazer, escolhe o que quer ser. Para mim, não existe, também na fala do vereador Éder, não existe criança trans, é o meio acaba levando. E a gente poderia citar aqui, eu poderia citar situações as mais diversas, né, em que acabam acontecendo essas situações. Eu quero colocar aqui, vou pedir não sei quem é que está ali no Charles, está ali? Algumas imagens da Gazeta do Povo. Mulher trans pode pegar até 70 anos de prisão após estupro de criança em banheiro. Está aí, ó. Tem uma outra, ó. Gazeta do Povo. Não estou criando nenhuma fake news aqui, porque é perigoso dizer que é fake news. Está aí. Mulher trans pode pegar até... Isso aconteceu nos Estados Unidos. Gente, nós estamos abrindo espaço para um problema gravíssimo. É só olhar as situações que vêm acontecendo, essa questão de abertura de todas essas questões, o que vem causando já na nossa sociedade, e o que pode acontecer. Tem o direito, sim, as crianças que se entenderem como homossexuais devem ser respeitadas, ninguém está dizendo que não deve. Ninguém disse aqui que não deve ser respeitadas. Criança que se senta homossexual, sei lá que idade seja, né? Porque eu não acredito que uma criança, eu tenho uma netinha de 3 anos, vai fazer 3 anos agora, dia 27. Gente, pelo amor de Deus, dizer que uma criança dessa, ela sabe o que é sexo, e eu entendo, fui até a escola, quando a professora me disse, olha aqui, vereador, aqui as crianças, elas ficam até os 3 anos, 3 anos e meio, no desfraude, elas são tratadas conjunta, os meninos e as meninas, e quando elas começam a ir sozinhas para o banheiro, elas vão para o banheiro individual, um banheiro de meninos e de meninas. Já fui em outras escolas que está desse jeito, está dessa forma, né? E parabenizar esses diretores que têm feito dessa forma. Mas, infelizmente, alguns, no meu entendimento, mau caráter, porque eu só posso entender dessa forma, mau caráter, que dizer que uma criança de 3 anos... e pode ir junto com a menininha, porque não vai dar nada. Que isso, gente? Você está querendo confundir essa criança. Então, para você ter uma ideia, nós descobrimos uma escola que estava tendo banheiro, eu nem falei aqui para vocês entenderem, porque a menina estava fazendo xixi de pé. E a mãe falou, o que é isso? Por que você está fazendo xixi de pé? Lá na escola eu posso fazer xixi de pé. E por quê? Porque as crianças estavam entrando no mesmo banheiro, vereador Sidney. É isso que nós... Então está, sim, sexualizando as crianças, querendo mudar a forma, a maneira natural das crianças, e é contra isso que eu vou bater aqui, vereadora Tânia. Temos então, a parte, vereador. 5 vereadores querem aparteá-lo. Tem essa imagem que está ali, tem uma outra imagem, trans agride meninas e mostra genitália em vestiário feminino de escola na Califórnia. Vocês acham que não vai acontecer aqui? Ou já não vem acontecendo aqui? Né? Então, e a segurança dessas meninas nas escolas?
Gente, eu até, quando ouvi falar disso aqui, essa resolução, primeiro que essa resolução, está aí, ó, né? Essa resolução não tem força de lei. É uma resolução. O Ministério dos Direitos Humanos, e se me corrija, vereador Dalto, se eu estiver equivocado quanto a isso, é uma resolução. Ela não tem poder de lei, ela não é uma lei federal. Correto, vereador Dalto? Eu estou falando bobagem? Me desculpe se eu estiver falando, me corrija mesmo, não tem problema nenhum. Não, Vossa Excelência está certo. A resolução é norma infralegal. Isso. Ela se presta a regulamentar o que já está escrito anteriormente em texto de lei. E não tem nada disso escrito lá a respeito, então ela é, no meu entendimento, ilegal, né? Se imoral, ela já é, para mim, é imoral, ilegal. Então, nós precisamos sim combater isso. Não dá para aceitar de que o Ministério... E aí, eu volto a dizer, aonde estão o Ministério? Quem é esse pessoal? Quem está lá no Ministério de Direitos Humanos? Quem defende, o que defende esse pessoal? E é por isso que está essa resolução. E nós precisamos nos colocar a combater isso, porque não dá para ficar quieto diante dessas situações, né? A doutora falou, é uma violência com certeza com as crianças. Claro, é uma violência contra as crianças também, que não tem nada a ver com isso. As crianças, filhos de famílias que não querem isso, né, também é violência. Quer dizer, existe uma violência contra a criança que se sente homossexual e os outros. Os outros não tem problema. O restante não tem problema. Se vai se fazer isso aqui, que se crie um banheiro. Nós falamos aqui, um terceiro banheiro. Está lá, unissex. Se a menina quiser entrar, se o menino quiser entrar, como a senhora colocou lá no caso da prefeitura, é um banheiro único, para atendimento individual, para atendimento unipessoal, não sei se existe, pessoal. Não vai entrar duas pessoas, a não ser que queiram entrar duas pessoas. Entendeu? Vai entrar, vai se fechar a porta, vereadora Tânia, e vai usar o banheiro. Se vão entrar duas pessoas, aí é um problema de quem vai entrar, né? Mulheres têm mais facilidade de entrar no banheiro, homens dificilmente vai entrar, né, Euler? Mas tem mulheres que entram no banheiro juntas, né? A gente vê, por exemplo, em festas, as mulheres vão ao banheiro junto, né? Homens, se um homem convidar o outro para ir ao banheiro, tem alguma coisa errada. Então, mas a gente precisa se posicionar assim, a gente tem que falar assim. Então, é violência, né? Eu já falei sobre porque muitos morrem, né? Vereador Rodrigo Reis. Vereador Ezequias, parabéns pelas palavras. Eu só queria rebater um ponto aqui, que é uma coisa que me irrita profundamente e que a gente tem que deixar claro isso. Primeiro, nossos respeitos às pessoas que são homossexuais. Aí a professora Josete vem e diz que nós somos homofóbicos pelo fato de não querer o banheiro coletivo, enfim, o fato de a gente estar discutindo isso aqui seria um caso de homofobia. Eu tenho grandes amigos que são homossexuais, amigas que são homossexuais, o nosso respeito, o direito, tudo. Nós temos que levantar esses assuntos e defendê-los da melhor forma possível. Este caso, que é a questão, primeiro, de tratarem com as crianças. As crianças têm todo dia, após os 18 anos, a pessoa faz o que ela quiser da vida dela. Mas, enquanto forem crianças, nós não podemos aceitar que pessoas estranhas à família tentem induzir crianças à sexualidade. Induzir crianças à sexualidade, seja homossexual ou heterossexual também. Deixa a criança ser livre. Deixa a criança na sua inocência. É isso que nós tratamos aqui. Com relação a essa questão da transexualidade, dos não binários, que representam 1% da população brasileira, 1%, o que nós não conseguimos tratar é que essas pessoas tentem impor regras para os outros 99%. Isso tem que ser discutido. Isso nada tem com homofobia. Agora, a vereadora veio aqui e diz que pais de famílias tradicionais vão na Praça do Atlético sair com transexuais e travestis. Gente, uma coisa não tem nada a ver com a outra, cada um que seja livre, faça o que quiser da sua vida. Agora, querer transformar
essa discussão que nós levantamos na Câmara Municipal, nos acusando de ser homofóbicos, isso é um desaforo, um desrespeito e uma ilegalidade que tem que ser combatida firmemente nesse plenário da Câmara Municipal. Somente isso, vereador Ezequias, os meus respeitos. Obrigado. Vereador Osias Moraes, peço que vocês, a gente tem 5 minutos, acho, para a sessão, para terminar a sessão, que vocês gastem 1 minuto cada um, pelo menos, que eu tenho mais 3 aqui. Vereador Osias. Obrigado, vereador Ezequias. Bom, nós estamos entre um equilíbrio aqui, né? Entre a segurança e proteção e a privacidade, né? Entre a inclusão e a proteção. É isso que nós estamos discutindo aqui a respeito disso. Parabenizo a vereadora Maria Letícia por trazer os dados. Discordo de Vossa Excelência quando continua dizendo que criança trans existe, não existe. É uma questão de visão. Isso não é nada pessoal com a senhora, mas é uma questão, nós já conversamos sobre isso, é uma questão de visão. E quando a professora Josete, para encerrar aqui, infelizmente ela não está aqui, ela fala e, ó, mete o pé. Está ouvindo? Ah, então tá bom. Eu queria falar para ela que o Estado é laico, mas o Estado não dita moral para ninguém. Não é o Estado que dita moral. Não é o Estado que vai dizer o que eu tenho que fazer, o que eu devo de fazer. Aonde eu vou, onde eu quero ir, aonde o pai de família quer ir. Até trago aqui a minha solidariedade às famílias, ou os homens honrados, as pessoas, elas têm direito de escolher fazer o que elas quiserem. E não é o Estado que vai regular isso. Não é o Estado que tem o monopólio da moral. Não é o Estado e nunca vai ter. Se o Estado é laico, então que o Estado cuide dos direitos, cuide das pessoas, cuide da saúde, da segurança, da educação, mas o Estado não tem nenhuma obrigação ou nenhum direito de ditar moral no nosso país. Obrigado, Osias. Vereador Osias. Cid Doutor. Obrigado, vereador Ezequias. Rapidamente, é isso mesmo que o vereador Osias, o Estado regulando a nossa vida, as nossas famílias, e criando essa situação onde nós temos que engolir goela abaixo. Eu, como já fui citado como racista, e também me sinto também como sendo chamado de homofóbico. Então, a gente sente muito isso, é uma pena que isso esteja acontecendo no nosso Brasil, no nosso mundo, e as famílias, infelizmente, estão se deteriorando, e a nossa sociedade doente. E não sabemos, evidentemente, qual que é a ideia desse setor, esse setor judiciário que acha que tem que impor tudo para a nossa sociedade, mas, principalmente, nós estamos falando de crianças, e esse respeito às crianças jamais podem ser jogados no lixo. Obrigado, vereador. Vereador Éder. Obrigado, vereador. Artigo 229 da Constituição Federal. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. Artigo 22 do ECA. Aos pais incumbe o dever de sustento, guarda e educação dos filhos menores, cabendo-lhes ainda, no interesse desses, a obrigação de cumprir e fazer cumprir as determinações judiciais. É um absurdo que estão fazendo nas escolas. Não é papel do Estado interferir na educação, nos valores das nossas crianças. Tá? E essa minoria que se sente tão ofendida, tão vitimizada, que se adeque à maioria. Obrigado. Vereadora Noêmia, para que nós possamos votar, eu peço que a senhora pode 30 segundos, vereador, só para se encerrar. Obrigado. Os 2 minutos. 2 minutos. Muito obrigada. 1 minuto. Eu acho que é um tema relevante. Essa casa, ela é uma casa constituída por legisladores, então tem o contraditório e a gente tem que respeitar, e tem que respeitar o contraditório em ambos os lados, não é só um lado, né? E essa é uma resolução, mas não tem força de lei, mas está regulamentando uma situação. E essa casa está dizendo, não concordamos, e que podemos trazer políticas públicas diferenciadas, como, por exemplo, não tínhamos um banheiro para pessoas com deficiência, hoje temos, mas um banheiro pessoal, não coletivo, que não dá para negar, vereadora, que a gente abre espaço para a violência. Obrigada a você. Vereador Ezequias, encerra então sua fala. Encerrada a discussão, vamos aos encaminhamentos. Pergunto se algum vereador inscrito para encaminhar. Não tem ninguém inscrito.
Então, vamos à votação. Os vereadores que forem favoráveis à moção de repúdio permaneçam como estão. Os contrários, levantem a mão. Temos 2. Quantos favoráveis? Com 2 votos contrários, está aprovado.